Opa! E aí? Galera, tudo bom com vocês? Hoje no canal falaremos sobre o episódio 11 de Vinland Saga. Estão preparados para o review deste episódio? Simbora! O episódio começa com o Ulf treinando o Príncipe Canute. O interessante dessa cena aqui é já de cara, você percebe que o Ulf não tá brincando não, ele tá indo pra fazer o Príncipe Canute e dessa pra melhor. E a irmã do Príncipe Canute percebe que a coisa tá meio séria. Mas o destaque aqui é porque é o seguinte, o Príncipe Canute, ele não é mais aquele príncipe ingênuo como foi na primeira temporada. Não. Ele aprendeu a usar, por mais que o Ulf é muito mais forte que ele e sabe lidar muito mais com a espada do que ele, o Príncipe Canute sabiamente percebeu um leve olhar do Ulf pra irmã dele. E ele usa isso de forma hábil e inteligente, sagaz, melhor dizendo. Aproveitou a oportunidade e fez o comentário de que a irmã dele estava preocupada e vendo eles lutarem. Um mero desvio do Ulf foi o suficiente pro Príncipe Canute rapidamente, nos últimas forças, tá? Que é o detalhe importante que eu preciso frisar, que ele estava bem fraco de só se defender. O Príncipe Canute habilmente se move e consegue vencer ao ponto do Ulf pedir por derrota, ou seja, pedir rendição. Isso aqui eu achei bem interessante, porque demonstra muito mais a capacidade do Príncipe Canute do que a gente imagina, do quão implacável ele está sendo no objetivo dele. É claro, ele não vai medir esforço para executar o objetivo. Então, aparece o Gunnar, informando o Príncipe Canute que os relatórios, a papelada que o Príncipe Canute solicitou, está pronta, ele vai levar mais tarde nos aposentos dele. Então corta pro Gunnar, passando as informações pro Príncipe Canute e seus aposentos. Então o Gunnar já começa explicando que vai ter que aumentar os impostos, né, para poder aumentar as arrecadações para a coroa. E ele já faz uma observação ainda importante, que tem que aumentar os impostos, principalmente dos ricos, né? E aqui ele faz até um comentário, que o filho do Sverker, Ketil, é alguém muito rico. Rapaz, o que é interessante aqui é o que o Príncipe Canute observa. O que ele pergunta pro Gunnar? Mas qual que é o poder militar que eles têm? O Príncipe Canute pergunta pro Gunnar. Aí o Gunnar fala, eu não levantei essa informação. Então o Príncipe Canute fala que precisa dessas informações, porque isso é importante para ele. E o Príncipe Canute finaliza falando, investigue para mim e me traga o mais rápido possível essas informações. E prontamente o Gunnar responde que sim. E acrescenta que será um aumento considerável, principalmente para os ricos, né? Porque são poucos os que têm terras e são ricos, né? Então o Gunnar explica que será uma atitude muito drástica aumentar os impostos logo após ser coroado o rei da Inglaterra. Então, galera, começa a explicar algumas situações sobre essa proposta, essa ideia do Príncipe Canute. A primeira é exatamente essa, ó. É baseada no que custa muito caro o Príncipe Canute ter um exército dinamarquês ao seu dispor, né? Que as suas tropas estão paradas e isso custa muito dinheiro para a coroa. E para ele poder manter essas tropas dinamarquesas, ele tá tirando dinheiro da Inglaterra. E obviamente os ingleses não estão satisfeitos com isso, principalmente com essa questão dos aumentos dos impostos que já vai acontecer. Então ele fala pro Gunnar, teremos que adquirir mais terras, né? Aí o Gunnar fala, isso leva muito tempo pra gente poder arrecadar dinheiro. Aí o Príncipe Canute fala, eu tô falando em adquirir de outra forma. Aí o Gunnar assustado fala, não, você tá querendo confiscar a terra? Mas isso é demais. Ele fala assim, eu vou precisar ter atitudes drásticas pra gente poder solucionar esse problema. Ou você tem uma outra ideia melhor? Aí o Gunnar desconfiado, a gente podia dissolver o seu exército, né? Que ele reduziria os custos, né? Aí o Príncipe Canute de cara já fala, olha, um rei sem um exército não consegue muita coisa. Eu sou danês e por conta disso eu preciso de um exército. E principalmente porque o povo inglês não gosta muito de mim. Então eu preciso do meu exército até para poder manter a ordem. Então, meus amigos, corta ali pro Ketil chegando em Iring. E de cara já encontra o filho dele, Thorgil. Após o Thorgil falar pro Ketil que o rei Harold morreu, o Ketil fica espantado, fala, cara, eu viajei de tão longe para trazer esses presentes, inacreditável. Então o Thorgil faz até um comentário, rapaz, que ambicioso, hein? Ele para e pensa, uai Thorgil, se você está aqui para me receber, então significa que o rei Canute está aqui presente também, certo? Aí o Thorgil fala, realmente ele está aqui. Aí ele pensa, então, já que eu estou aqui, será que você conseguiria uma audiência com o rei Canute? Aí o Thorgil dá uma risada, rapaz, que ousado da sua parte, vou ver o que eu consigo para você. Então o Ketil fica procurando pelo Olmar e não encontra. Então corta pro Olmar, tá discutindo com um estranho, porque ele derrubou sua tapeçaria, que inclusive ia até partir pra porrada e o Ketil aparece na hora H pra impedir isso acontecer. E não é... essa parte é até engraçada, mano. Ele dá dinheiro pra esse rapaz, que é visível que tá um querendo passar a pena no outro, tanto o Olmar como esse estranho. Então, pra poder resolver o problema, né, esse menino fala, não, eu vou aceitar seu dinheiro e tal. E quando ele aceita o dinheiro, aparece um senhorzinho e fala pra ele devolver. Fala assim, ei, olhos bugalhados, devolve o dinheiro dele. Eu tinha esperança que você aprenderia alguma coisa com essa doação e fosse honesto, tal, algo nesse sentido. Então ele se apresenta, meu nome é Leif Erikson. Então depois dessa discussão toda, eles vão comer algo ali numa mesa, tudo, enfim. Então o Leif fala, não vai se apresentar? Aí ele fala, meu nome é Thorfinn, mas pode me chamar de olhos esbugalhados.
Então o Kate olha, Thorfinn? Eu tenho um servo com esse nome. E uma descrição também que ele fala é que ele é muito trabalhador e quieto, né? Isso é uma coisa muito importante que o Kate fala. Aí o Leif fala, desculpa perguntar, mas ele é um Skrar? Aí o Kate fala, eu não queria revelar o status dele, sim. Mas como você sabia? Então o Leif começa a perguntar algumas características, né? E o Kate vai confirmando, ele é loiro? Mais ou menos nessa altura? Ele fala, mas é um pouco mais baixo. Então o Kate pede pra ele contar um pouco mais dessa história com o Thorfinn, né? Pra saber o que ele tá procurando o Thorfinn. Aí o Leif fala, não, é porque eu sou amigo do pai dele, eu prometi tudo, né? E essa parte é interessante porque revela que esses olhos esbugalhados é um filho adotado, não é o filho dele mesmo, do Leif. Então corta pro Leif pedindo lá pra um barqueiro pra poder levar ele pra fazenda do Kate. E o engraçado é que o barqueiro, não, já tentou várias vezes, de novo essa história de se loquear, de achar que você encontrou a pessoa certa e tal. Então corta pro Kate já esperando, né, a sua audiência com o rei. E o Kate fala pro Thorgil, rapaz, você é muito influente mesmo, conseguiu uma audiência tão rápida assim com o rei. Então o Thorgil fala, até eu tô impressionado, porque a sua majestade é muito ocupada. Aí ele acrescenta, talvez seus tributos tenham funcionado. Aí o Kate vier, temos a melhor safra da região sul. Então o rei Canute já chama eles pra audiência. O rei Canute fala, eu aceito seus tributos, são de altíssima qualidade. O Kate fala, muito obrigado, eu estou muito honrado por isso. O rei Canute já pergunta, esses tributos foram fabricados na sua fazenda? O Kate fala, sim, foram sim. Ele fala, são de muita qualidade. Então o Kate já fala, o rei Harold e seu pai gostavam muito dos nossos produtos. Então o rei Canute já acrescenta dizendo que não vai mudar isso e que fica muito feliz, né, que a Dinamarca tem agricultores, né, com tanta qualidade como ele tem. E nesse momento, meus amigos, o inesperável acontece. Então o Omar se levanta pedindo para servir a guarda real do rei Canute, como o Tano, exatamente na mesma posição que o irmão dele atua. E meus amigos, ele faz algo tão inesperável que ele começa a sacar a espada dele para mostrar as habilidades. E isso é... Rapaz, quer enfrentar o rei sacando a espada pro rei? É muito imbecilidade. Então o Kate e o Omar começam a brigar lá. Você é louco, você fez meu Deus na frente do rei, você é maluco, sei o que. Não, eu quero provar minhas habilidades, eu quero. Aí o Gunnar pergunta pro Canute o que ele vai fazer. O Canute fala, não tem problema, eu quero ver suas habilidades. Aí todo mundo fica impressionado em ouvir isso. Então corta lá pra um porco em cima de uma mesa, um porco tá assado. E o rei Canute fala, esse porco vai ser servido aos soldados. Corte ele como se fosse um inimigo. Então, meus amigos, o Omar faz uma cena que você fala, não, isso aqui vai destruir isso aqui com um golpe só, na espadada, né? Rapaz, essa cena é mais vergonhosa que você pode imaginar. Ele tenta cortar como se fosse uma faca de serra, ou sabe, um serrote. Ele tenta serrar, meus amigos, com espada, um porco, meus amigos. Meu Deus do céu, que vergonha, velho. É triste, moça. Que cena vergonhosa. Eu fico imaginando o Kate. Que vergonha, velho. Então, meus amigos, o rei Canute pede pra eles ficarem em Dilling até o amanhecer. Então corta lá pro Thorgil e o seu irmão Omar, bebendo, né, e comendo. O Omar tá chorando, triste, né, porque sabe que foi vergonhoso. E o Thorgil fala, após essa cena humilhante, isso aí eu vou ser zoado pela tropa toda. Aí o Omar chorando, então o Thorgil fala, olha, não fica assim não, só não envergonha mais nossa família, tá? E aí corta lá pro Ulf falando pro Canute. E o seguinte, esse é bem típico, ele não tem nenhuma habilidade, mas tem um grande ego. Pessoas como ele são as primeiras a morrer em campo de batalha. Eu não escolheria ele como meu subordinado. Então o rei Canute pergunta, tá bom, mas qual é a sua outra opinião? O Ulf fala, ele é bem útil. Então o rei Canute fala, ele é um típico jovem nórdico, muito fácil de ser usado para o nosso propósito. Ele vai fazer exatamente o que a gente quer. Ele é um idiota. Então ele vai ser bem fácil da gente usá-lo. Então a fazenda do Kate vai ser nosso primeiro confisco. Rapaz, olha o plano dos caras, moço. Mas assim, é meio óbvio que ele vai usar o Omar mesmo. Reconheço que o Omar não tem jeito. Ele vai ser o problema. É o calcanhar de Aquiles do Kate, infelizmente. Meus amigos, o episódio acaba aqui. O que vocês acharam dessa atitude do rei Canute em confiscar a fazenda do Kate? Vocês acham que isso foi certo? Vocês acham que ele está sendo esperto? Eu vou se lascar, porque o Thorfinn tá lá, né? Deixe nos comentários que eu quero ver sua opinião. Então é isso, meus amigos. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, dessa força pro canal, tá bom? Não esquece, ativa o sininho. E sejam todos muito bem-vindos. Luiz Fernando que vos fala, Sarcófago Geek na área. Fui!